Bom, nesta aula nós vamos ver agora um exemplo de aplicação do AirMap, né? Então, o problema que nós vamos resolver, né, é uma simulação. Nós vamos utilizar os dados ainda para o ano 2020, baseados em observações de superfície da Estação Meteorológica do Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, e dados de radiosondagem lá também da mesma estação. Então, tendo feito já o processamento dos dados meteorológicos para obter os parâmetros de caracterização da turbulência e das variáveis meteorológicas necessárias para processar, agora nós vamos trabalhar com a parte referente ao relevo, que basicamente para resolver aquele problema da divisão da pluma de poluentes, que ela, para poder aproveitar, né, a solução analítica, que é obtida considerando que a superfície é plana, utilizado esse esquema de divisão da pluma e separação em duas plumas chamadas virtuais, uma que incide diretamente impacta sobre o terreno, né? E uma ela dá a volta, né, vamos dizer assim, em relação ao obstáculo, e a outra sobe o terreno, né, contorna o terreno, né? E essa separação depende da definição daquela chamada linha de corrente, altura da linha de corrente crítica, que separa esses dois tipos de escoamento, e define a quantidade de massa que tem na pluma em cada uma delas, que vai ser a referência para os valores dos pesos na ponderação das concentrações obtidas em cada um do modelo para representar o relevo. Então, essa altura, né, vai depender da relação que existe entre a fonte, os receptores e o próprio relevo, a relação entre eles, né? Então, o AirMap foi desenvolvido para processar dados de topografia em conjunto com o layout de fontes e receptores utilizados em arquivos de controle do AirMod. Então, o processamento, né, do AirMap vai produzir, na realidade, o processamento produz valores de escala de altura de relevo, Real Height Scale, para cada receptor. E aí, para cada receptor, a gente vai ter aquela altura crítica de separação das plumas. Isso é feito, então, em função posição e altura das fontes, posição e altura dos receptores e o próprio relevo, né? Os arquivos de saída produzidos podem ser inseridos diretamente no AirMod. Então, esses arquivos, juntamente com os arquivos de superfície e perfil produzidos pelo AirMat, que irão produzir, vão ser utilizados para a gente realizar as simulações efetivamente de concentração. Um ponto a relembrar: caso o usuário ache que é suficiente considerar a superfície plana, sem considerar efeitos de relevo, não precisa processar o AirMap. E aí vai ter que fazer necessariamente a opção que nós vamos ver lá na opção de simulação, considerar que a superfície é plana. Agora, o padrão, o default do AirMod é considerar efeitos de relevo. Aí, no caso, tem que explicitar que vai considerar que a superfície é plana. O AirMap busca pela altitude e localização os pontos do terreno que possuem as maiores influências sobre cada receptor individual, chamada altura de escala de relevo, né? Então ele busca as maiores influências, né?
Essa altura será utilizada para o cálculo da altura crítica, empregada pelo AirMod para considerar os efeitos da topografia nos mecanismos de dispersão, né? Então, ele calcula essa altura de escala e, a partir dela, obtém a altura crítica. Então, só relembrando aquela figurinha, né? Nós temos a pluma real, e a chaminé aqui, então, com a pluma real, o relevo e o receptor aqui sobre o relevo, né? Então, tem esse Z subscrito T, que é a altura total, e o Z subscrito T minúsculo, que é a altura do relevo, e ZP é a altura do receptor em relação ao relevo. Aí as duas plumas são utilizadas, duas plumas conceituais. Uma tem a altura Z, as duas alturas virtuais, em que considera que em ambas a superfície plana, uma com o receptor na altura Z total, né, como se não tivesse a montanha, e outra com a altura ZP, só a altura em relação à superfície do relevo, e a outra em relação à superfície que passa pela base da chaminé, né? Então, a primeira é chamada pluma horizontal e a segunda é a pluma que responde ao terreno. Então, dados de entrada. A operação do AirMap requer dois tipos de dados de entrada. O arquivo de controle, que é o Runstream File do AirMap, com opções de configuração de execução e definição de receptores e fontes. Então, esse arquivo é um arquivo que chama airmap.imp. É análogo àquele que a gente viu para o AirMap. Ali estão as informações importantes que configuram o processamento do AirMap, né? E o segundo, arquivos com dados, os arquivos com dados de relevo, que são os modelos de elevação digitais, né? Então, o formato de dados a serem empregados é o de modelos digitais de relevo, Digital Elevation Model, que ao longo da documentação usa DEM, no padrão Blue Book do SGS. E então, no guia do usuário do AirMod, tem lá no capítulo 4.2, tem a descrição do que é o formato do arquivo de relevo, como ele tem que ser lido, né? Então ele chama de Blue Book, isso, onde tem essa configuração, a descrição, né, das especificações de como você coloca as informações de relevo. Tem detalhes suficientes lá para a gente montar esse arquivo, mas é um pouquinho complicado, né? Mas não é nada do outro mundo, mas tem muitos detalhes que você tem que atender, tem que ser exatamente aquilo, da forma que ele está descrita, para você introduzir. Então, se você tiver, por exemplo, dados, como a gente vai ver aqui, dados do SRTM, né? Que são dados obtidos a partir de observações feitas pela Space Shuttle, né, que fez medições de relevo, de altura de relevo, melhor dizendo, e tem um formato totalmente diferente desse, você tem que transformar e tem que seguir exatamente aquelas configurações do Blue Book, porque senão ele dá erro o tempo todo, não consegue ler, né? Por que eu estou falando isso? Porque para os Estados Unidos, esses arquivos já estão prontos. Você tem lá, né, vários formatos, né, de DEM, né? E lá, então, nesse Blue Book, ele tem configurações de formatos diferentes, mas tem um formato só um tipo de formato é para relevos, regiões fora dos Estados Unidos. E para os Estados Unidos eles têm disponível para tudo, né? Então, quem quiser usar o AirMod fora dos Estados Unidos tem que produzir esses dados. Algumas empresas elas fornecem, né, ou vendendo ou
associando, se você compra o software deles para processar o AirMod, aí eles te fornecem o dado, mas você tem que comprar o software de processamento, né? Então, em geral, existe algum custo, a menos que você vá lá e faça o teu próprio código, né, para transformação dos dados. Há dados do National Elevation Database, porém eles abrangem apenas os Estados Unidos, como eu mencionei. Então, para quem vai usar o AirMod dentro dos Estados Unidos e algumas outras regiões que eles citam lá, se eu não me engano, Porto Rico, regiões de interesse dos Estados Unidos, tem. Agora, fora dessas, é por conta de cada usuário. Há outros formatos de dados disponíveis que exigem a conversão para um formato compatível com o AirMap. Softwares comerciais fazem a conversão desses diferentes tipos de dados para uso com AirMap. Você pega um formato padronizado que não é o compatível com AirMap e ele já transforma, né? Nós vamos utilizar a base de dados de relevo do projeto SRTM, que abrange quase toda a superfície da Terra, com resolução horizontal de 3 segundos de arco, que é aproximadamente 90 metros, né? Então, para realizar esse exercício, eu fiz a conversão. Eu peguei os dados da SRTM e escrevi um código que lê esses dados e coloca no formato lá, seguindo lá o Blue Book, né? Bom, alguns conceitos básicos, né? Então, relembrando o que a gente precisa? 2 arquivos. A gente precisa do arquivo de configuração e do arquivo de topografia, né? O modelo de elevação digital. O usuário do AirMap pode definir um domínio de modelagem, ou seja, definir qual é a área que ele quer que seja realizada a simulação dele. Esse domínio é definido como a área que contém todas as fontes e receptores que estão sendo modeladas com uma zona de transição, que a gente chama de buffer, né, para acomodar elevações do terreno significativas. Então, assim, tem uma área principal que tem que abranger todas as fontes e receptores que me interessam. E essa zona buffer, ela se estende além desse domínio, por quê? Porque pode ter algum relevo, né, que esteja fora do meu domínio, mas que influencia algum receptor dentro do domínio, né? Então, por isso que é chamado de zona de transição, que acomoda elevações de terreno significativas que estão fora do domínio, né? Um domínio pode abranger vários fusos UTM. Então, aqui eu parto da premissa que quem está assistindo essa aula sabe o que é o UTM, a projeção de Mercator transversal universal, né? A projeção de Mercator é aquela em que a gente usa um cilindro, né? E que ele cerca a Terra, o cilindro, a projeção de Mercator, e esse cilindro está alinhado com o eixo entre os polos. A universal de Mercator transversa, né? O Mercator, projeção Universal Transverse Mercator, ela esse cilindro, ele o eixo dele está paralelo ao plano do Equador, né? Por isso que é transverso. Aí a gente vai girando, né, esse cilindro e ele vai definindo regiões em que ele intercepta a superfície da Terra, e a gente chama cada uma dessas regiões de fuso. Então, cada uma dessas faixas da Terra é chamada de fuso, né? Então, o que acontece é que se você tiver uma área muito grande, você precisa de mais de um fuso para cobrir a região, ou se a região que está no interesse, esses fusos são padronizados, né? Então, a região de interesse pode estar na área de interseção entre dois fusos. Então, você pode compor isso com mapas que são de duas regiões diferentes. Então, ele faz como se fosse um mosaico, juntar todas as informações, né? Então, eu posso ter vários fusos UTM e posso ter vários arquivos de modelo de elevação digital adjacentes também, e tudo isso fornecido
pelo usuário, esses dados. Então, se eu tiver várias regiões e o meu domínio pegar várias áreas diferentes, né, o AirMap ele junta elas todas, né? Se eu não me engano, agora o SRTM ele tem 110 km por 110 km, né? É 1 grau por 1 grau, cada pedacinho de informação que ele produz. Então, na realidade, se você tiver uma área que está na transição entre dessas regiões, você tem que juntar dois mapas diferentes, porque tem uma divisão mais ou menos padronizada desses arquivos DEN. Em geral é 1 grau por 1 grau, né? Então, se você tiver uma região que está entre dois mapas, você fornece os dois e o AirMap vai lá e ele mesmo já faz e pega as informações que interessam para o seu domínio. O domínio pode ser informado em coordenadas UTM ou geográficas, esses limites, né? Conversão de coordenadas entre esses sistemas, faltou um S aqui, por favor, corrijam, pode ser feita com ferramentas disponíveis na internet, tais como o conversor de IBGE disponível nesse endereço aqui, www.dpi.inp.br, calcula. Aqui, eventualmente, a gente tem as coordenadas em um sistema de coordenadas, que pode ser, por exemplo, o TM, para a gente transformar em geográfica ou vice-versa. Há várias ferramentas disponíveis na internet, e tem essa do IBGE, por exemplo, que é gratuita. O domínio deve ser um quadrilátero com a mesma orientação das coordenadas do DEM. E isso quer dizer o quê? Que os eixos de latitude e longitude do meu domínio têm que ser paralelos ao do mapa digital de terreno. Ou seja, ele não pode ser inclinado, né? Ele tem que ser com a mesma orientação dos eixos do sistema de coordenada, o domínio e o mapa, né? Então, esse aqui é um exemplo, né? Por exemplo, um domínio de interesse, aqui é a fronteira, né? Então, eu posso ter, em função da região que eu estou, por exemplo, aqui pode ser um arquivo de informações, um mapa de elevação digital. É aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro aqui, e o meu domínio pega um pouco de cada um, né? Então eu teria que fornecer esses arquivos, 1, 2, 3 e 4 arquivos, e o próprio AirMap ele tira as informações que ele necessita. Aqui, já aproveitando a figura, ele está colocando, por exemplo, ele está colocando uma fonte de emissão, a posição da fonte de emissão, está aqui, source, e ele está colocando aqui o que eles chamam os receptores. Porque o que acontece? Quando a gente resolve a equação lá da difusão, se vocês lembram, para entrar na solução analítica, a gente tem que entrar com a coordenada x, y, e em geral a gente faz a solução para z igual a zero, né? Z igual a zero. Então a gente tem que entrar com as coordenadas horizontais para resolver. E aí a gente vai dizer que nossos receptores, que são aqueles que são as posições que estão sendo afetadas pelo contaminante, né? Que chama receptor do contaminante, é quem está sendo afetado, ou a posição que está sendo afetada, melhor dizendo, né? Então, o AirMod tem diversas formas diferentes da gente poder representar esses receptores e posicioná-los. E aí ele vai resolver as equações para essas posições que a gente está definindo aqui. Então eu posso ter representação do tipo em grade ou malha, como está aqui, em que eu dou o número de receptores que eu quero nessa direção, nessa, e o espaçamento entre cada um e uma posição inicial de referência. Ou eu posso colocar em coordenadas polares. Então eu não tenho uma posição central de referência e eu dou ângulos que eu quero, o intervalo de ângulos que eu quero em relação ao norte, para posicionar meus receptores, e as distâncias em relação ao centro, né? E eu posso ter aqui o que eles chamam de receptores discretos, que são posições que não têm estrutura, né? Eu posso colocar, eu entro diretamente com a posição
em termos de coordenada UTM aqui de cada um dos receptores. E eu tenho uma outra forma, que é posicionamento em coordenada polar a partir da fonte. Então, a partir da fonte, eu pego, por exemplo, o ângulo e a distância de um receptor em relação à fonte também posso representar, né? Então, essas basicamente são as formas em que a gente pode fazer representação de receptores, posições de receptores. Então, a gente vai precisar informar as fontes e os receptores. Com a observação, eu posso ter mais de uma fonte. Eu posso ter uma região, um parque industrial, com 10, 15 fontes, né? Eu posso posicionar elas todas lá e o AirMod trabalhar e fazer a simulação para todas as fontes, em uma etapa de processamento só. A única restrição é que tem que ser a mesma substância, o mesmo componente, o mesmo poluente tem que estar sendo emitido por todas as fontes. Eu não posso fazer simultaneamente. Tem uma fonte emitindo CO2 e a outra SO2. Aí eu vou simular as duas juntas. Não. Só fontes de SO2, por exemplo, no caso aqui, e outra simulação só para CO2 e uma para SO2. Não, então, posso pôr várias fontes operando simultaneamente em uma simulação, mas todas têm que emitir a mesma substância, o mesmo poluente. Prosseguindo, as elevações de terreno significativas incluem todo o relevo com inclinação a partir de cada receptor que seja igual ou superior a 10%. E aí vai pegar a mais significativa. Pode ser necessária a inclusão de arquivos DEM adicionais para calcular a escala de altura de relevo para cada receptor, e o domínio pode ter que ser estendido para incluir todos os pontos com relevo significativo. Então, aqui vamos ver, por exemplo, esse aqui é o nosso domínio, o limite do domínio. Esse aqui são aqueles 4 arquivos digitais, né? Então aqui, por exemplo, aqui tem um receptor. E eu tenho aqui uma posição onde eu tenho um relevo significativo, outro relevo significativo, outro relevo significativo, né? Então o que ele faz? Ele vai pegar da posição do receptor, né? Ele vai pegar, por exemplo, a gente vai pegar aqui o 10 graus, o ângulo de 10 graus. Então, todas as posições em que o relevo esteja a partir desse receptor acima de 10 graus serão incluídos no cálculo para verificar qual é o relevo mais significativo para esse receptor aqui, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo aqui, se o limite aqui é 10 graus, ele diz, esse aqui, por exemplo, não é incluído, porque está abaixo de 10 graus. Esse aqui, por exemplo, está fora do limite do domínio, mas ele tem uma altura que, medindo o ângulo de 10 graus a partir do receptor, o pico dele fica acima, né? Então, ele tem que ser incluído no cálculo, tá? Então, é por isso que ele está citando. Eu posso ter até que considerar relevo que esteja fora do limite aqui, né, desse mapa, então eu teria que incluir outro arquivo de elevação aqui para considerar isso aqui. Agora a gente tem que ter bom senso na hora que a gente for utilizar isso aqui. Vamos imaginar que isso aqui é uma região, um domínio aqui de 30 km. Vamos supor, né, esse mapa de 30 km. Quer dizer, essa elevação aqui daria a mais de 30 km do receptor. Então, possivelmente, uma montanha que esteja a 30 km do receptor não vai influenciar a dispersão de poluente aqui, né? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Então, quando aparece esse mapa aqui, pode ser uma coisa imensa, mas na realidade ele está falando aqui, seria uma distância relativamente curta. Ele está pegando cada mapinha desse aqui, porque ele não define. Eu falei que, em geral, bases de dados dispõem os dados ali para cada 100 km, mais ou menos. Mas não, isso não estou falando que isso se aplica a todas as bases de dados. Eu posso ter uma base de dados que esses dados aqui estão para quadradinhos ali de, sei lá, 1 em 1 quilômetro. Então aqui
eu teria que possivelmente, seria 2 ou 3 quilômetros aqui, eventualmente pode influenciar o comportamento da poluição, da dispersão para esse receptor. Mas é preciso ter bom senso, é o que eu estou falando. Se tem, eu tenho uma elevação, mas está a 20 quilômetros daqui, não é relevante para o que está acontecendo aqui. Então, tem que ver qual é o resultado. Se fosse mapa aqui fosse de 500 metros, então possivelmente aqui a cerca de 700 metros pode afetar. Então esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui. A gente, na hora de montar isso aqui, vai ter cuidado. Ou seja, de forma geral, se eu tiver com um mapa aqui é 100 km, 100 km, 100, 100, não vou precisar colocar mais nada além disso, né? Por quê? Porque eu já estou pegando uma extensão muito grande aqui, sei lá, seria algo em torno de 50 km para cada lado em relação a esse receptor, aproximadamente, né? Ordem de grandeza, dezenas de quilômetros. Como a gente sabe que a nossa simulação é para fazer alguma coisa ali na ordem de até 10 km no máximo, num caso específico, se fossem aqui mapas com 100 km, não precisaria colocar nada além disso aqui, não precisa colocar extensão, né? Essas figuras que eu estou mostrando, elas têm na documentação lá, porque tem a documentação do AirMod, tem a documentação do AirMet, tem a documentação do AirMap. Tá tudo, todas essas figuras foram retiradas de lá. Durante a inicialização, o AirMap verifica se todas as fontes e receptores estão incluídos no domínio e dentro da área coberta pelos arquivos DEM. Caso isso não ocorra para os receptores, fontes ou limites de domínio, a execução é interrompida com a mensagem de erro. Então, ele faz a verificação. Se estiver faltando algum mapa, ele indica, está fora um receptor, por exemplo, ou uma fonte está fora do mapa, né, dos que você forneceu. Então, é importante, tem que ir lá e tem que fornecer. Agora, ele só vai fazer os cálculos da relação lá que a gente viu, daquele ângulo de 10 graus, em relação ao modelo de relevo que você fornecer, os mapas de relevo que você fornecer. Qualquer coisa que esteja fora, ele não vai considerar. Na atual versão do AirMap, a definição do domínio é facultativa. Então, antes, o conceito de domínio é esse. Mas eles fizeram a modificação no programa que agora não é obrigatória a definição do domínio, tá? Eu posso simplesmente colocar lá, coloco minhas fontes e meus receptores e os mapas. Eu não preciso especificar o domínio. Nesse caso, os pontos com relevo significativo serão buscados em todos os arquivos DEM fornecidos pelo usuário, tá? Então, eu dou tantos arquivos quanto eu quiser, não preciso necessariamente especificar o domínio, o AirMap vai fazer a busca em todos os mapas que eu fornecer, tá? Então, se eu tiver com um relevo muito longe, né, com vários mapas, eu coloquei uma base lá com vários mapas, ele vai buscar aqueles lá também, né? Então, em geral, a gente só fornece aqueles mapas que são necessários para abranger a nossa área de interesse, e o domínio eu posso não explicitar, mas eu sei a região que eu quero fazer a minha simulação. A única diferença é que eu não vou precisar explicitar no domínio. Fontes e receptores. Os receptores são especificados no AirMap de forma idêntica empregada no AirMod. Nós vamos ver lá que no AirMod nós especificamos fontes e receptores, tá? E aqui nós podemos especificar fontes, receptores são obrigatórios, fontes a gente pode ou não informar, tá? Então, os receptores são especificados de forma idêntica à empregada no AirMod, tá? O AirMap permite ao usuário especificar receptores em forma discreta, bem como redes, grades de receptores cartesianas ou polares, como eu mostrei lá, né? A gente pode ter. Então seria isso aqui, vamos voltar nessa figura. Receptores discretos, ou grades ou malhas retangulares ou em coordenadas polares, né? Ou discretos também em relação a fontes,
Aí, nesse caso, eu tenho que necessariamente escrever a fonte. No AirMod, quando se especificam receptores discretos polares, é necessário especificar também a posição de uma fonte relativa a qual o receptor é especificado, como eu acabei de mencionar. Se eu não vou fazer representação em coordenada polar a partir de fonte, a fonte não é obrigatória, mas os receptores todos têm que estar representados ou especificados. Todas as coordenadas das fontes e receptores são referenciadas a um conjunto de coordenadas locais chamadas coordenadas anchor, que é ponto âncora, é um ponto de referência. Tá? Então o que a gente faz isso é feito para haver uma compatibilização de sistema de coordenada, que eventualmente o meu sistema de coordenadas que eu estou fazendo referência aos receptores é diferente do sistema de coordenada no mapa, mas a gente sempre vai evitar que isso aconteça. Né? Mas é obrigatória o posicionamento desse ponto âncora. Né? As coordenadas desse ponto âncora, por sua vez, são expressas no sistema UTM, sempre. Não pode ser geográfico, sempre será UTM. O datum do sistema UTM adotado deve ser especificado na linha de entrada da palavra-chave anchor. Né? Então, o que isso está fazendo? Quando você tem sistemas de coordenadas diferentes para os receptores e para o mapa, quando você faz essa referência aqui, porque no arquivo do mapa você diz qual é o referencial que ele está usando lá, o datum. O datum é aquele ponto de referência de posicionamento do teu elipsoide que representa a superfície da Terra. Né? Então esse é o datum, é o ponto de referência. E eu posso ter um outro sistema de referência para utilizar para o meu sistema de coordenada. E existem expressões para conversão de coordenada de um sistema para outro. Então, eventualmente, se a minha referência para os receptores for de um datum diferente do mapa, especificando isso no ponto âncora, o AirMap já faz a correção. Mas a situação melhor possível, sempre para evitar problema, referenciar os receptores e os mapas ao mesmo datum. E o que nós vamos usar aqui é o WGS84, que é utilizado para o sistema GPS. O WGS84 é usado para o sistema GPS, e aí a gente fica com compatibilidade e não dá nenhum problema de conversão. Esse datum será empregado para alinhar as coordenadas das fontes e receptores às coordenadas dos pontos empregados nos arquivos DEM com as elevações. Então, lá no arquivo DEM, eu tenho que dizer, tem lá na especificação, no header, que logo no começo, eu tenho que dizer qual é o datum que eu estou utilizando. Né? Caso não se conheça o datum, emprega-se o valor 0 na definição do datum. E aí o que ele vai fazer? Ele vai considerar que são iguais. O datum WGS84 que iremos utilizar é especificado com o número 3. Então, na hora que a gente vai montar o nosso arquivo aqui de configuração, o airmap.imp, a gente vai colocar, como eu estou usando lá os dados da SRTM, eles estão referenciados ao WGS84. E eu vou posicionar meus receptores considerando que é o sistema de coordenadas também do WGS84. Então, é o 3 que eu vou utilizar. Mas pode ser que você tenha, por exemplo, um mapa que não está especificado qual é o sistema de coordenadas. Então, nesse caso, vai ser 0. Mas tem o perigo de ficar um pouco fora de posição, né, em relação ao terreno. Arquivo de dados de relevo. O usuário deve fornecer os arquivos DEM adjacentes, como a gente viu lá naquele exemplo, eram 4 mapas adjacentes, necessários para abranger a área dos receptores e fontes. Tá? Se houver a falta de um arquivo para satisfazer essa condição, será apresentada a mensagem de erro, que é essa aqui, No Map Present. Então, se eventualmente
você quer posicionar um receptor e ele ficou fora do mapa, dos mapas que você tem, precisaria de outro mapa, é interrompido o processamento, é mensagem de erro. Aí para e ele informa lá, está faltando um mapa para uma determinada coordenada, aí você tem que fornecer. Uso de palavras-chave e parâmetros. Então, análogo ao que a gente tem, aquela sintaxe dos arquivos de entrada para o ARMAT, a gente tem aqui para o ARMAP também. Né? O arquivo de controle, que é um input runstring file, é dividido em 4 grupos funcionais, que são os pathways, identificados por 2 letras, que são as seguintes. CO são as opções de controle, SO, localização das fontes, que é opcional, como eu disse, RE, informação de receptores, que é obrigatório, ou especificação de arquivo de saída, output. Os grupos CO, RE e OU são obrigatórios. A ausência de qualquer um deles produzirá erro de execução. Então, ele procura esses, no arquivo de configuração tem que ter esses grupos. Se estiver faltando algum deles, ele interrompe e dá a mensagem, está faltando tal grupo, tem que ir lá e tem que fornecer a informação. O grupo CO, né? O arquivo DEM que empregaremos nessa simulação foi gerado a partir de dados da base de dados SRTM, né? Que é a missão do radar topográfico da Shuttle, da NASA. Né? Esses dados possuem resolução espacial horizontal, então os pontos onde eu tenho relevo medido, na ordem de são 3 segundos de arco a aproximadamente 90 metros, e resolução vertical de 1 metro, ou seja, ele consegue identificar uma variação de relevo de pelo menos 1 metro. Menor que 1 metro ele não consegue ver a diferença entre 2 pontos. Se a diferença de altura, né, ou melhor dizendo, altitude, né, que é a referência que foi medida, né, em relação ao nível médio do mar, do elipsoide do WGS 84, naquela posição onde tem o dado. Né. Então, se ele a diferença é menor que 1 metro entre 2 pontos, ele não consegue, não consegue resolver, por isso que a gente fala, não há resolução. Agora, a 1 metro ou mais, ele consegue já ver a diferença de altitude. Eles estão disponíveis em formato ASCII, texto ou GeoTIFF para quadrado de 5 por 5 graus. Então, eu havia falado anteriormente, mas estão corrigindo. Os dados do SRTM são de 5 em 5 graus, cerca de 550 km por 550 km. Os dados estão ordenados de oeste para leste, de norte para sul. Cada arquivo possui, então, 6001 por 6001 valores de altitude, que são os dados que eles chamam de elevation. Então, é assim que os dados do SRTM estão lá na base de dados, que é acessível pela internet, né, sem custo. Os arquivos de dados DEM que utilizaremos, o arquivo, né, porque foi aqui, no caso, vai ser usado só um, né, porque o domínio ele está próximo ali à região do aeroporto Afonso Pena, então um arquivo, a gente só quer aquela região de São José dos Pinhais, parte de Curitiba, então um arquivo foi o suficiente para atender todo esse domínio de interesse. Foi produzido a partir da leitura de um arquivo ASCII obtido no sítio do CGIAR, onde estão esses dados do SRTM, e transformado para o formato DEM, compatível com a ARMAP, seguindo as especificações de código Blue Book do SGS. O arquivo DEM abrange a região do sudeste do estado do Paraná, entre as latitudes 25 sul e 26 sul, e as longitudes 049 e 050. Então, desse arquivo grande de 5 por 5, foi feita a leitura só desse quadrado aqui, quadrado não, melhor dizendo, né, desse quadrilátero, né, que pega entre 25 e 26 sul, 25 e 26 sul, e pega entre 49 e 50 oeste. Esses dados utilizam o datum WGS 84, os dados do SRTM. Então eu vou agora aqui, eu vou deixar aqui para caso a gente precise ver alguma figura, eu vou abrir o arquivo, né,
de input, que é em que a gente vai colocar as especificações da nossa simulação. Então é esse aqui o nosso arquivo. Então os grupos aqui, o grupo de controle, o grupo de fontes, o grupo de receptores, né, e o grupo de arquivos de saída, né. Então esse aqui é opcional, mas eu quis utilizá-lo aqui como para ficar mais completo, mas esse é obrigatório lá para o AirMod, né. Então, prosseguindo. Então aqui ele define cada uma desses grupos, começa com start e termina com finished, né? E aqui então, título da minha simulação, isso vai aparecer no relatório que vai ser apresentado ao final do processamento, né? Então, arquivo de input baseado em DAIS são aparecendo como comentários, né? Isso aqui a gente é obrigado a dar pelo menos um título. E esse outro aqui é opcional, né? O tipo de arquivo de dados que está sendo utilizado usou esse DEM, que é o do padrão do Blue Book, né? Então que esse está sendo utilizado. E o nome do arquivo é esse aqui, strtmpr.dem. Então foi o nome que eu atribuí a esse arquivo, né? E esse check aqui quer dizer que é para fazer a verificação de limites e se está tudo correto na hora de compatibilidade dos arquivos, né? Então aqui são comentários quando tem esses dois asteriscos, né? Opções é só para informação, né? O arquivo é o TM, as coordenadas. No caso, quando é latitude e longitude, se for oeste é negativo, né? E positivo latitude positiva norte, latitude negativa sul, oeste é negativa, a longitude e positiva para leste, né? Aqui eu registrei aqui o domínio, mas está registrado o meu domínio só para efeito de documentação, mas a informação eu vou fazer a simulação sem o domínio, porque como nós vimos ele é opcional. Eu poderia tirar esse comentário aqui e rodar com a definição do domínio, mas não é necessário, tá? Então por isso que eu comentei. Aqui está a definição do ponto âncora, tá? Aqui está a definição do ponto âncora. Então, quando a gente define o ponto âncora, a gente define assim. A gente define a coordenada no sistema de coordenadas de referência que a gente está usando, o valor relativo, né? Então eu poderia dizer que o meu ponto âncora tem essas coordenadas, o TM, e eu colocar aqui 0 e 0. Então dizer o seguinte: as distâncias que eu vou medir, os valores de coordenadas x e y que eu vou medir no meu mapa, eles podem usar ali como origem. E aí o que ele vai fazer? O AirMap vai pegar a origem, que é o posicionamento de uma certa coordenada UTM, e vai fazer o ajuste. Então eu posso, por exemplo, eu pego uma certa posição lá e digo assim: no meu domínio essa é a origem, e eu registro todas as posições de receptores em função desse 0. Então, um receptor que esteja no sentido leste a 1 km desse meu ponto de origem, a coordenada dele vai ser x igual a 1, y igual a 0. Eu poderia fazer isso. E agora, a esse ponto 0, eu digo, esse ponto 0 corresponde a tal coordenada UTM. Aí o que ele vai fazer? O AirMap vai sempre referir tudo ao sistema de coordenadas de referência, que no caso seria o UTM. Tá? Então é para isso que é o ponto âncora. Aqui, o que eu fiz? Por conveniência, como os meus receptores já estão todos, eu obtive as coordenadas deles, né? Em função das coordenadas UTM, eu coloco que o meu âncora é esse e a minha origem de contagem é o mesmo valor, as mesmas coordenadas. E aí eu não vai ser necessário nenhum tipo de conversão. Aqui, menos 22, isso aqui é para indicar qual é o fuso UTM que está sendo utilizado, que no caso é oeste. E aqui
é a indicação do datum, né? Que é o WGS84, é o 3. Né? Aqui opções de debug para informação sobre erro, né? Então ele vai fazer a verificação sobre posicionamento de receptores, fontes e qualquer informação relacionada ao cálculo dessa altura de escala, né, de referência. Né? Então ele vai verificar para esses 3 pontos. Se eu não quiser, eu não faço nenhuma verificação dessa. Né? E para cada um desses ele imprime um arquivo com informações do processamento. Né? Run or not, eu coloquei aqui para run, a gente pode colocar not. Isso é para fazer o quê? Ele não vai efetivamente processar o executável. O que ele vai fazer é só fazer a verificação se esse arquivo está compatível e se eu tenho todos os arquivos que eu preciso. Aí ele não faz o processamento. Esse aqui, vocês vão ver, ele demora um pouquinho mais, mas é muito rápido o processamento. Nós vamos processar, acho que 270, se eu não me engano, 270 posições de receptores, né? Algo em torno disso. E é muito rápido, demora talvez, sei lá, 1 minuto. Mas se você tiver muitos receptores e só quer ver se tem algum erro no teu arquivo de entrada de dados e nos mapas que você precisa, aí ele só faz isso, ele não processa efetivamente. Né? Antes de prosseguir, eu só vou abrir aqui para mostrar o arquivo de dados, né, que é esse aqui, o arquivo modelo digital de terreno, né, que é esse arquivo aqui. Então ele tem esse header aqui, em que isso aqui é um título, aqui vem várias informações sobre as características da fonte de dados, que é o SRTM, né? E aqui estão os dados de altitude seguindo essa configuração do Blue Book, né? Então estão aqui as diversas. Ele coloca os dados que são em colunas, né? Seguindo uma distribuição à longitude por colunas, né? Então, a posição de início de cada coluna tem que ser indicado, o número de pontos que vai ter naquela coluna e várias informações. E esse aqui é o arquivo de dados, ele está cobrindo uma área de 1 km por 1 km com uma resolução de aproximadamente 90 metros por 90 metros. Então, no caso, aqui ele tem 9.600 linhas de dados que está cobrindo 110 km por 110 km. Então, só para ter uma ideia de como é esse arquivo. Então, prosseguindo aqui, nós temos agora o grupo de fontes. Então, aqui está a localização de cada uma delas. Então, é location, vai dizer, eu vou informar da localização da fonte. Aqui é o nome das fontes, você dá o nome que você quiser. Então, no caso, eu botei chaminé 1, chaminé 2, chaminé 3. Mas vamos supor que você tem uma indústria que tem um nome só, né? Indústria alfa, indústria beta e indústria gama. São 3 que estão emitindo em uma região, cada uma com uma chaminé. Você pode identificar pelo nome que você quer lá, alfa, beta e gama. Dá o nome que quer. Aqui é o tipo de fonte. E isso é uma coisa muito interessante porque o AirMod tem vários recursos para a gente colocar. Fonte pontual, fonte em linha, fonte em área, fonte volumétrica, fonte que fonte, vamos chamar de subsolo, que são fontes abaixo da superfície, por exemplo, uma abertura de mina, ou um poço, né, que emite poluente. Então, ele tem muito recurso. Aí você pode botar fontes em área, você pode colocar polígonos, você pode botar polígonos regulares ou irregulares. Ele tem muitos recursos. Aqui, como é simplesmente para uma demonstração, um exemplo, eu coloquei o caso mais simples, que são as fontes pontuais. E aqui vem as coordenadas UTM de cada uma das fontes.
Aqui agora o grupo de receptores. Então eu coloquei aqui, no caso, 3 configurações de receptores. Essa primeira é uma grade polar, ou seja, aqui eu tenho um ponto de origem, então eu chamei essa aqui de CWBSJ, tá? Que é uma região ali em São José dos Pinhais, tá? Eu chamei de CWBSJ, né? Então aqui vem aqui o ponto de origem de contagem da referência para as suas coordenadas polares, sempre a origem então é o norte, então eu vou dando ângulos, então esse é o centro de referência da posição da contagem da coordenada polar. As distâncias, então vai ser 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 e 10.000 metros a partir dessa posição, né? E a grade diz aqui, ela começa em 360 graus, tá? Não, desculpe. Aqui eu vou dizer que são 36 setores, ou variações, de 10 em 10 graus, começando de 10. Então a primeira vai ser 10, a segunda 20, 30, até as 36 variações vai dar 360 graus. Então, o que eu digo aqui, tá aparecendo aqui, seria o seguinte. Eu dou essa posição central, né? As distâncias em relação à posição central e os ângulos aqui. Então ele vai pegar 10 graus, 10 graus, 10 graus e assim sucessivamente. E para cada uma dessas distâncias. Depois eu estou colocando aqui em uma grade cartográfica, que é desse tipo aqui. Então, uma posição, quantos pontos tem para cá, quanto tem para cá, e a distância entre cada um deles. Então, a especificação está aqui. A posição de referência, né? Então diz a posição, no caso, a posição na direção X, o número de receptores que eu vou ter nessa direção, quantas colunas, aqui a distância entre eles, então são 8 espaçados de 1.000 metros. E essa aqui é a segunda posição, N de referência, e eu vou ter 7 linhas espaçadas de 1.000 metros. Então, no total, eu vou ter 56 receptores aqui, né? Espaçados de 1.000 metros por 1.000 metros, mas não é necessário que esse espaçamento seja igual nas duas direções. Eu poderia ter posto aqui, por exemplo, 1.000 metros e 200 metros. Vai depender do que eu pretendo fazer, né? E depois, aqui eu coloquei um receptor discreto, né? E dou direto a coordenada dele. Então, como se fosse um desses receptores aqui, eu dou a coordenada direta. E finalmente aqui eu informo nomes dos arquivos que vão sair as informações de receptores e de fontes. Esses arquivos são essenciais para o processamento do AirMod. Então, por isso que eles são obrigatórios. Então, eu chamei de XYZ-REC e SXYZ-SOU. Esse aqui é o arquivo de receptores, informações de receptores e informação de fontes, né? Poderia dar o nome que eu quisesse, né? Mas essa palavra-chave aqui, a receptor, ou receptor, melhor dizendo, e tem que vir o nome. Essa aqui é obrigatória, tem que ser assim. E source lock, se eu tiver incluído fonte. Como a fonte é um arquivo, a informação de fonte é opcional, se eu não tivesse colocado lá, não é obrigatório colocar aqui. Então, esse é o arquivo de configuração. Bom, então nós temos... Então, lembrando, isso aqui é um processamento que é independente do AirMatch. Só por efeito didático, eu estou seguindo primeiro o AirMatch, depois o AirMatch. Mas eu poderia fazer esse processamento inicialmente. E eu poderia, inclusive, se eu vou fazer muitas simulações para a mesma região, para as mesmas fontes e receptores, esse aqui ele não precisa ser alterado depois que você processar. E, eventualmente, para outras simulações com outros... para outros períodos que eu acho de interesse, eu posso usar os mesmos resultados. Tá? Então, agora eu vou efetivamente
executar o arquivo, executar o programa do AirMap, né? Então eu vou abrir aqui o executável, né? Que ele vai, vou clicar aqui 2 vezes, e ele vai executar. Então no caso eu estou processando 237 receptores, né? Que ele diz aqui, ó, processando o receptor tal, aí número do total, né? Então aquela grade circular, aquela grade retangular, né? Ou quadrilátero, mais dizendo, né? E o discreto deu um total de 237 fontes e ele está realizando o processamento, ou seja, ele vai calcular essa altura de escala para cada um deles, que vai ser utilizado para calcular a altura crítica, né? Porque vai depender da posição da pluma, que vai ter que fazer aquela separação de massa. Para cada situação meteorológica, a pluma vai ter uma altura. O que eu preciso de referência é essa altura de escala, né? Então agora aqui, eu vou fechar isso aqui, ou melhor dizendo, eu vou abrir então o arquivo, né? Então aqui ele vai, por exemplo, ele vai ter, nós vamos ter aqui alguns arquivos, por exemplo, aqui é um mapa com um arquivo com detalhes do mapa, né? Então ele vem aqui informando, né, como foi feita a análise dos dados, o nome do mapa, né, as unidades que foram utilizadas, os limites, né, do mapa, né, valor maior elevação, menor elevação, né, qual é o datum que a gente está utilizando, né. Aqui, outro arquivo é parâmetros do mapa, né. Então ele vem aqui, outras informações aqui, especificamente sobre o mapa, né, de informações de limites, né, coordenadas de limites, etc, né. O número de perfis, que é o número de colunas, como eu falei, que tem as altitudes, né. Aqui é um arquivo com informação sobre os processamentos dos receptores, né. Aqui está dizendo que não houve conversão. Quando a gente usa, esse é um North American Data, que é um outro sistema de coordenada, quando tem conversão, que no caso não houve, né. Então ele reproduz uma série de arquivos. Esse aqui é um arquivo que ele diz para cada um desses receptores, ele caracteriza aqui a posição deles, né, quais são os 4 posições do mapa em torno de cada um desses receptores, né, as coordenadas e a elevação desse receptor. Então, para cada um deles, né, vem essa informação aqui. Então, que ele, para calcular esse, porque o ponto do receptor não necessariamente coincide com uma coordenada onde eu tenho uma elevação. Então o que ele vai fazer é pegar uma elevação média para o receptor a partir das coordenadas do mapa, que é de uma grade regular, né. Esse arquivo aqui, ele tem um arquivo de fontes também, né, análogo, né, que ele vem dizendo aqui cada uma das fontes, né, source, né. Então no caso eu tenho essas fontes aqui, então são 3 fontes, né, e ele vem a caracterização de cada uma delas, né, qual é o arquivo que está sendo utilizado, né, então ele diz também quais são os pontos que estão em volta de cada uma dessas fontes, né. Diz o tipo do ponto âncora, etc. Então uma série de informações auxiliares. Elas são esses arquivos são úteis quando dá erro, né, que às vezes é difícil a gente achar erro, tem que
olhar com cuidado para ver se o posicionamento está correto, se as altitudes estão compatíveis, né? Se está lendo corretamente. Quando você monta esse arquivo do mapa digital aí, inicialmente, a primeira vez que eu fui fazer, deu muito erro. Então, estava dando umas altitudes que estavam fora da realidade. Quando eu vi o Paraná é algo ali, então, como a gente viu, né? Aí de 100 a 1.500 metros, estava dando umas altitudes totalmente diferentes. Aí tem que ir lá corrigir, porque tinha um erro na definição do ponto de origem, aí tem que fazer correções. Então, esses arquivos eles ajudam a gente a encontrar esses erros, né? Enfim, os arquivos mais interessantes são esses aqui, que vão ser usados pelo AirMod. Esse é o arquivo de fontes. Então tá aqui, ó, as fontes e o posicionamento é a altura, ou seja, ele está dizendo aqui a altura da base da fonte, que é aquela referência para o cálculo daquela altura crítica, né? Então, de cada uma delas, ele pegou as coordenadas, vê que a gente pega as coordenadas em volta daquele ponto, faz uma média, e aí ele está considerando as 3 altitudes aqui respectivas para cada uma, e aqui as coordenadas. O que é importante é dizer o seguinte: esse arquivo a gente vai precisar dele, no caso, porque se eu não tivesse feito aqui, eu ia ter que fazer a definição das fontes lá, todas as informações da fonte, no AirMod. Mas aí, essa parte de posicionamento das fontes, eu vou simplesmente fazer referência a esse arquivo lá, e o AirMod lê esse arquivo, então já está prontinho, no formato certo, para ser incorporado ao AirMod. Esse aqui é o arquivo dos receptores, né? Então, tudo isso que está com 2 asteriscos, tudo isso é comentário. Aí aqui ele vem num formato que é parecido com aquele lá das palavras-chave. Por quê? Porque ele já coloca eles aqui no formato que eles têm que ser lidos pelo AirMod. Então, isso já facilita muito a minha vida, porque eu tenho que botar a informação dos receptores no AirMod. Eu não vou ter que repetir isso tudo lá. Eu só vou fazer referência a esse arquivo, o AirMod vai lá ler e já estão aqui as informações de todos os receptores. Tá? Então aqui é o primeiro dessa CWBSJ, que é essa grade polar, né, que a gente viu aqui, repete a especificação e vem cada um dos receptores que está aqui, ó, no total. Então, por exemplo, aqui para a distância, a primeira distância aqui é 1.000 metros, são esses aqui. Então aqui, ó, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 e 10.000. Os ângulos, então começa 10, 20, 30, cada um deles aqui, até 360 graus. E aqui vem a altitude do receptor, e isso daqui é aquela altura de escala de cada um deles que foi calculada pelo AirMap. Ele foi lá, olhou o relevo e identificou qual é a altura característica. Depois, esse daqui é da grade cartesiana, que eu chamei de CPL-RG, né? E aí, então, estão aqui a especificação e as coordenadas de cada um desses receptores está aqui, ó. A elevação e a altura de escala característica de cada um deles. E o último é aquele discreto, né? Que tem aqui a elevação e a altura de escala. Nesse caso aqui, devido à característica mais ou menos plana dessa região aqui em torno de Curitiba, muitos dos valores de altitude ficaram com a própria altura crítica, ou seja, não tem efeito de relevo significativo. Mas para receptores mais afastados, eventualmente tem a presença, ele já faz esses cálculos. Então, esses 2 arquivos são a saída produzida pelo AirMap e serão importantes, essenciais para a gente processar lá o AirMod, que nós vamos ver isso na próxima aula.